Graça e paz, meus irmãos. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo 1, do versículo 27 ao versículo 30. Nós vamos meditar nessa noite, continuando aí a exposição em Filipenses. Carta de Paulo à igreja que estava lá em Filipos, os filipenses. Capítulo 1, versículo 27 ao versículo de número 30. Amém? Não importa o que aconteça, vivam de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito na minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes em um só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação, e isso da parte de Deus. Porque a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Portanto, só até o 30, né? Amém. Meus irmãos, a palavra do Senhor, ela é poderosa e ela é viva e eficaz. E eu quero, nessa noite, te convidar e te desafiar aqui, te incentivar, te encorajar a viver de forma leal a Cristo. Mesmo em meio a um mundo hostil, mesmo em meio a sofrimentos e a situações e circunstâncias que podem gerar algum desânimo. Esse é o meu desejo nessa noite, a minha oração, enquanto estava preparando essa mensagem. Eu quero começar trazendo alguns dados aqui do nosso país. A mensagem de hoje a gente não combinou, eu e Isaac não combinamos, mas vai de encontro ao que foi apresentado aqui sobre alguns aspectos do que foi apresentado aqui sobre evangelização. No Brasil, o número de evangélicos e templos cresce a cada ano. Segundo o IBGE, em 2010, o Brasil tinha cerca de 42,3 milhões de evangélicos. O que representava na época, 22,2% da população. Em 2019, mais de 30% dos eleitores se identificaram como evangélicos. Ou seja, o número de evangélicos no Brasil tem aumentado ao longo dos anos. Veja, em 1991, os evangélicos representavam apenas 9% da população. Entretanto, entre 2000 e até 2010, o número de evangélicos aumentou 61%, passando de 26,2 milhões para 42,3 milhões de evangélicos. Entre os anos de 1970 a 1990, o número de templos evangélicos cresceu mais de 16 vezes, passando de 1.049 para 17.033 templos evangélicos. Entretanto, é necessário a gente verificar com cautela e muito critério a qualidade desse crescimento. E a sua influência direta, prática na sociedade brasileira. Nos temas morais, por exemplo, comportamentais e até mesmo econômicos. Porque, vejam só, a educação no Brasil, isso faz parte da pesquisa que eu fiz, a educação no Brasil tem enfrentado vários desafios nos últimos anos. Por exemplo,
baixa qualidade do ensino, desigualdade ao acesso e na qualidade desse acesso, né, dessa educação, violência nas escolas tem aumentado muito, dificuldade na formação de professores. Esse é só um exemplo relacionado à educação. Mas um dado alarmante também, e um outro exemplo para nós, relacionado à violência. Em 2023, o Brasil registrou 3.181 casos de violência contra a mulher, o que representa um aumento de 22% em relação a 2022. Isso significa que, em média, 8 mulheres são vítimas de violência doméstica por dia, incluindo agressões, torturas, ameaças, ofensas, assédio e a morte em si, né, o feminicídio por a pessoa ser mulher. Meus irmãos, esses dados são alarmantes, porque o número de evangélicos cresce demais, mas a sua influência na esfera pública não parece crescer. E o dado que foi apresentado aqui corrobora tudo isso. E como os discípulos do Senhor Jesus, seguidores do Salvador, embaixadores do seu reino, nossa adoração, nosso culto ao Senhor, não deve estar restrita apenas ao culto público, a essa reunião que nós estamos tendo aqui, de 1 hora ou 2 no domingo, mas precisamos manifestar uma adoração e o reino de Deus, servindo a cidade, servindo as pessoas, com as características desse reino, que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, como diz lá Paulo em Romanos. Com o fruto do Espírito, com os valores desse reino eterno que Jesus estabeleceu. Porque quem nasceu de novo, quem recebeu a vida eterna, é capacitado para viver a boa nova, em meio às alegrias e em meio aos sofrimentos. Nós não temos desculpas, porque temos o Espírito de Deus, temos Ele gerando em nós diariamente os frutos do seu Espírito em nós, para termos domínio próprio, para desenvolvermos o nosso coração. E Paulo, ele vai exortar os filipenses a viverem em unidade e de forma coerente, digna, com o que Deus fez através de Cristo na vida deles. E os versículos que nós vamos conversar aqui, que serão expostos essa noite, são ricos em alguns termos militares, como, por exemplo, permanecer firme, lutar ou lutando, né? Combater, combate, que ele vai falar lá no versículo 30, que é exatamente o que nós estamos vivendo, uma batalha pela causa evangélica, pela causa do reino de Deus entre nós. Um reino que não é teórico, que não é baseado numa ideia, mas numa pessoa, Jesus Cristo, que viveu entre nós como homem e ressuscitou ao terceiro dia e disse: o meu reino chegou entre vocês. E o primeiro versículo que nós vamos estudar aqui juntos é o versículo 27 e o 28. Veja o que Paulo vai dizer, vamos ler novamente. Peço que você deixe sua Bíblia aberta, que nós vamos ficar na passagem. Não importa o que aconteça, vivam de maneira digna do Evangelho de Cristo. Para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito na minha ausência. Fique eu sabendo que vocês permanecem firmes em um só espírito, lutando, unânimes, pela fé evangélica. Versículo 28, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isto é sinal de destruição, mas para vocês de salvação. E isso
da parte de Deus. Se vocês lembram da última mensagem, provavelmente já passou um tempo, então Paulo está diante de um dilema, de uma incerteza, se ele vai continuar vivo, se ele vai estar ou não entre os filipenses novamente, e ele vai exortar a igreja a viver em conformidade com o Evangelho, de forma adequada ao Evangelho. De forma digna quer dizer exatamente isso, de forma adequada, de forma coerente com aquilo que você crê. Ou seja, o Evangelho deve ser o padrão, deve ser o regulador da maneira que nós vivemos, das escolhas que nós tomamos para a nossa vida, para a nossa família. Meus irmãos, é nossa obrigação como cristãos, como cidadãos do reino de Deus, do reino de Cristo, vivemos em coerência com o Evangelho. Esse é o padrão. Esse é o regulador das nossas vidas. Cristo Jesus. Então nós não devemos ser passivos na busca por santidade. Passividade não é uma característica do cristão que nasceu de novo. Não devemos viver dizendo que amamos a Cristo, mas sequer nós lemos as Escrituras para conhecê-lo. Cristo não espera de pecadores perfeição, não espera de mim e de você perfeição. Ele sabe que nós somos miseráveis pecadores, mas Ele espera de nós piedade, amor sincero e arrependimento diário. Proximidade com Ele. Porque esse Evangelho, meus irmãos, não se trata de um Deus santo que por amor decide se humilhar, tomar a forma humana, viver como homem. Porque imagina, foi mais difícil para Jesus resistir à tentação e o pecado do que para mim e para você, porque eu e você, nós nos entregamos facilmente. Mas Cristo manteve-se perfeito e santo na sua humanidade, enfrentando todas as tentações, enfrentando todos os dilemas de ser humano caído e humano aqui na terra. Enfrentando todos os dilemas de enfrentar a raiva quando tinha alguém provocando, de estar diante da incredulidade daquelas pessoas, de estar diante de várias tentações que eu e você experimentamos todos os dias. Ele resistiu até o último segundo, até o último momento. Foi homem perfeito e santo entre nós. E ele se humilha, meus irmãos. Ele poderia acabar com toda aquela situação em 1 minuto, em 1 segundo, 1 milésimo de segundo. Mas em sua misericórdia, em seu amor, habitou aqui entre nós, para que nós pudéssemos ter vida e vida em seu nome. E ele vem para cá e começa a conviver com homens e mulheres imperfeitos. Deus decide vir aqui e enfrentar uma morte horrenda, que era a morte pela crucificação. E ele faz isso para nos salvar, para nos resgatar. Meus irmãos, que Deus bondoso, amoroso e justo. Tremendamente é o seu nosso Deus. E Paulo está dirigindo essas palavras àquela igreja dizendo: vivam de forma digna do Evangelho, como cidadãos do reino de Deus. E se vocês se lembram, aquela igreja vivia numa cidade que era colônia do Império Romano. Então eles tinham alguns privilégios, como por exemplo pagar menos impostos e o status, né, de serem cidadãos romanos. Mas Paulo os lembra e os exorta que eles precisam ser coerentes. Precisam ser firmes na sua obediência. Não ao imperador. Na sua obediência e na sua imitação
não aos governantes daquele lugar, não aos homens influentes daquela cidade, mas ao Cristo ressurreto. Pois se eles viverem assim de forma coerente, de forma digna do Evangelho, se vivemos, afinal de contas, como pessoas convertidas, com Ele nós vamos reinar. Com o Senhor nós reinaremos e seremos seus embaixadores, sua nação santa, povo que pertence ao Senhor. Já parou para pensar nisso? Quando você, por exemplo, está num país que está acontecendo uma revolução, uma rebelião ali, uma revolta, alguma situação complicada, você está fora do seu país, você deve imediatamente correr para a embaixada do Brasil naquele lugar. E aí você está em ambiente, em território brasileiro. E a palavra de Deus vai dizer que eu e você, nós somos embaixadores do Cristo. Onde você está, onde você pisa como um servo do Senhor, é como se a embaixada do Senhor estivesse ali. Viva de forma digna do Evangelho. Meus irmãos, essa coerência, essa obediência a Cristo deve existir com Paulo olhando ou não, supervisionando ou não aquela igreja. Paulo, mesmo estando longe ou próximo deles, ele espera que aquela igreja fosse obediente. E da mesma forma, para todos nós devemos ser obedientes a Cristo. Guardar os mandamentos do Senhor com convicção, com firmeza. Independente do local que nós estivermos, independente da situação que nós estivermos, longe dos amigos, longe dos familiares, da comunidade, da igreja, nossa vida, meus irmãos, é corandel, uma expressão em latim que os reformadores usavam muito para se referir a um estilo de vida, que significa tudo o que nós fazemos está diante de Deus. Tudo que nós somos está diante do Senhor. Tudo que você e eu fazemos no nosso dia a dia, pensamentos, comportamentos, escolhas, deve ser feito para a glória de Deus, porque tudo está diante dele, tudo Deus vê e recebe como adoração ou não. Então Paulo exorta aquela igreja a trabalhar em equipe, como um exército pronto para a batalha. Em um ambiente hostil ao evangelho, porque se você lembrar, Paulo, quando encontra as primeiras pessoas daquela cidade, ele vai ao rio, fora dos muros da cidade, porque não existia sinagoga naquela cidade. Acostumado a chegar na cidade e se encontrar uma sinagoga de judeus adorando, por ser uma colônia romana, pouquíssimos judeus estavam naquele lugar. E ele vai para o rio e os primeiros convertidos, as primeiras mensagens, as primeiras comunicações, as boas novas são feitas naquele lugar. Então o ambiente não era muito favorável. E continua não sendo favorável quando você está aí na sua caminhada, peregrinação cristã. Por isso, ele exorta aquela igreja e eu digo para vocês, precisamos estar unidos pela causa do Evangelho. E unidos também a buscar uma vida de santificação, a buscar uma vida de crescimento espiritual. E a não nos deixarmos a timidez e a se intimidar com as situações que vão aparecer, que continuam aparecendo em todo o mundo e nessa cidade também. Paulo vai exortar aqueles irmãos a permanecerem em posição de combate, sem se deixar levar, a não serem empurrados de um lado para o outro, mas a estarem ancorados, como Hebreus vai dizer, na fé em Cristo, a âncora da nossa salvação, a fé no Senhor.
Verso 29 do capítulo 1. Porque a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Os filipenses estavam, então, passando por sofrimento, oposições e falsos ensinos. Não fica claro aqui no texto quais eram esses tipos de sofrimento, mas nos versículos anteriores existiam falsos mestres que não eram, com certeza, cristãos, que estavam se opondo ao ensino do Evangelho. E os filipenses estão passando por essas situações. Por exemplo, os ensinamentos de que você escuta aí na internet e vê de vez em quando próximo a você, ensinos sobre uma vida sem sofrimento, sem situações difíceis, sem tensões ou humilhações. E Paulo está dizendo, vocês agora têm o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também participar dos sofrimentos de Cristo. E aqui o sofrimento, as tribulações, as oposições, não é porque nós somos chatos, inconvenientes, né? A palavra de Deus, Jesus, nos ensina a sermos diferentes, não chatos e inconvenientes, né? É bem diferente uma coisa da outra. E essa posição, esse sofrimento é por causa do Evangelho, não por outra coisa. Eu estou sofrendo aqui porque eu sou sincero demais e eu falei fora do momento e não sei o quê. Mas tem que falar mesmo, né? Tem que pregar mesmo. Então, depende. Seja sábio e pregue o Evangelho. Mas pregue com coerência. E esses sofrimentos, meus irmãos, fazem parte da nossa vida. Paulo está nos lembrando da cruz que todos nós devemos carregar. Seguir a Jesus é carregar uma cruz. Vencer a nossa vontade, a nossa carne. Porque a marca distintiva de um verdadeiro cristão, escute isso, é a cruz. Não é o carro que te trouxe aqui. Não são as conquistas que você teve ao longo da sua vida. Mas é viver uma vida coerente com o Evangelho. É sermos sal e luz para um mundo marcado pelo pecado e as consequências da queda. Sermos sal e luz neste mundo, meus irmãos. Paulo está encorajando a igreja a permanecer firme e os lembra do combate que aquela igreja viu ele enfrentar quando esteve lá, né? Em sua segunda viagem missionária. Você pode ler novamente lá em Atos, capítulo 16, quando ele acaba com um negócio de adivinhação, quando ele tira o espírito de uma moça, e o negócio do rapaz, dos homens daquela cidade foi desfeito, e eles são açoitados, depois eles vão para a prisão, e aí depois tem aquela pregação ali, que ele faz para o carcereiro, Atos 16, 31, quando ele quer tirar a sua própria vida, e Paulo diz para ele, não, crê no Senhor Jesus, e você e a sua família será salva. Então ele está tratando desse assunto que aconteceu. E eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, escolha o bom combate. Escolha combater do lado correto. Escolha os combates que valem a pena você combater, que é o combate do Evangelho. Que é o combate de dizer, olha, existe um jeito de viver. E ele se revela através de Jesus. E ele só pode acontecer através do Senhor Jesus. Participe da salvação do Senhor, mas também se disponha a sofrer pelo Evangelho. É claro que não é fácil. É claro que ninguém quer viver uma vida de sofrimento por causa
por exemplo, do que aconteceu aqui, que foi compartilhado pelo irmão Isaac. Morte, destruição, simplesmente por seguir a Jesus. Mas isso é consequência de cada um de nós sermos identificados publicamente com Cristo. Há uma batalha, meus irmãos, acontecendo aqui e agora. Lá onde você trabalha, lá onde você desenvolve as suas atividades. Há um conflito espiritual. Veja, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Veja o que Paulo vai dizer a Timóteo. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Se você deseja ter um estilo de vida coerente com o Evangelho, que ama ao Senhor, que piedade é isso, né? Amor sacrificial, entrega, devoção sincera a Cristo, você vai ser perseguido. Você vai ser alguém que salga, que dá sabor e que não esconde a sujeira do pecado, que é a luz do mundo. Então, se nós queremos ter uma vida que promove a vitalidade do Evangelho, que é isso que Paulo está querendo aqui com os filipenses, olha, vocês precisam continuar promovendo o Evangelho entre vocês e viverem unidos para que o Evangelho progrida, né, onde vocês estão. Não só o Evangelho progrida, mas através de vocês e por meio de vocês e na vida de vocês. Então, que nós possamos viver de forma coerente. Que o nosso discurso, que o nosso louvor não esteja restrito somente a essas horas que nós passamos aqui, mas que haja coerência entre o nosso discurso e a nossa prática. Esse é um desafio para cada um de nós. Por isso que nós temos uma grande responsabilidade quando subimos aqui nesse púlpito e pregamos para vocês. A nossa vida precisa estar em coerência com aquilo que nós dizemos crer. Então, que nós possamos vencer a preguiça de ler as Escrituras, que nós possamos vencer as distrações que nos roubam o tempo e que não nos ajudam a desenvolver uma vida coerente, digna do Evangelho. Tem aqui para nós 5 aplicações. Primeiro, pense de que maneira você pode contribuir para que permaneçamos unidos em nossa igreja. Pense de que maneira você pode individualmente contribuir para que a união entre os crentes permaneçam. De que forma você pode contribuir para que as coisas melhorem. De que forma você pode participar para que o reino de Deus se mantenha entre nós. Segunda aplicação, cuidado com as distrações e novidades. Cuidado com os discursos dos falsos mestres que diziam: não, a vida do Evangelho é uma vida sem sofrimento, é uma vida de conquista. Meu irmão, minha irmã, não existe nada melhor, nenhuma conquista superior do que ser selado com o sangue de Cristo Jesus. De poder desfrutar da eternidade com aquele que iluminará todas as coisas. Não existe nada mais precioso do que pertencer a Cristo Jesus. Você já parou para pensar nisso? Que quando o Senhor estabelecer o novo céu e a nova terra, o sol e a lua já serão desnecessários, porque o Senhor iluminará todas as coisas. Paulo entendia isso e ele estava nos versículos anteriores divididos, porque ele queria estar com Cristo,
mas ao mesmo tempo ele queria continuar pregando o evangelho. Se você entender isso, você entendeu por onde começar a viver de forma coerente com as Escrituras. Terceira aplicação para nós. Jesus não espera de mim, de você, perfeição. Mas ele espera sinceridade e coerência. Coerência. Eu digo que amo a Jesus, mas o que você está assistindo, o que você está ouvindo, como você lida com os seus familiares, como você está se esforçando para ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um profissional melhor. Como as pessoas do seu condomínio te veem? Como os seus colegas de trabalho te veem? Por que você ri daquela piada de mau gosto do seu colega de trabalho? Que até, às vezes, é até de baixo, promíscua, enfim. Por que você cede à pressão do seu chefe para mentir, para fazer tal ou coisas que são contrárias à dignidade, à coerência com o Evangelho de Cristo Jesus? É isso que o Senhor espera de nós. Crescer em santidade, crescer em dignidade com o Evangelho. Então Ele espera de nós uma vida sem hipocrisia. Que é difícil mesmo viver em santidade, que é difícil mesmo nós priorizarmos o reino de Deus. A nossa carne não quer, é antinatural, mas o Espírito do Senhor nos foi dado para vivermos em sinceridade e coerência, sem hipocrisia e em arrependimento diário. 4. Mesmo em meio ao sofrimento que aqueles crentes passavam, e você também passa, mesmo em meio ao sofrimento, à oposição, mesmo naquele dia de luto, de sofrimento por uma notícia terrível de uma enfermidade, enfim, diversos sofrimentos que você passa no seu dia a dia. Mesmo naquele dia que é difícil acreditar que o Senhor está com você, que Ele te ama, tem dia que é difícil. Acredite. Acredite. Ele está com você. Ele prometeu estar com você. Ele não vai embora. Ele permanece ao nosso lado. Esse é o nosso Deus. 5. Quero te encorajar a fazer isso. Estabeleça de forma prática ações que você pode tomar. Então, chame pelo nome a situação que você pode tomar, a ação que você pode tomar para mudar a conduta em áreas da sua vida que faltam coerência com o Evangelho. Escreva lá: preciso melhorar a forma que eu trato fulano e ciclano. Preciso ser mais diligente e disciplinado na leitura das Escrituras. E como eu vou fazer isso? Escreva como você vai fazer isso. Levantando 1 hora mais antes do seu horário para ir trabalhar. Indo dormir 1 hora depois. Enfim, estabeleça de acordo com a sua rotina formas de diminuir as diferenças da forma que você vive, que eu vivo, para sermos mais coerentes com o Evangelho de Cristo Jesus. E eu quero concluir dizendo, meus irmãos, lendo com vocês as palavras do Senhor Jesus. Mateus, capítulo 5, do verso 13 ao 16, diz assim a palavra de Deus: Vocês, Igreja Batista Central, vocês são o sal da terra.
Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras, as suas boas obras, e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Então, você pode começar, por exemplo, se candidatando para ser um capelão escolar, para ligar numa escola e perguntar se eles precisam de uma equipe para pintar, para arrumar os muros, mas isso é pregar o Evangelho? Faz parte da pregação do Evangelho. Influenciar a cidade, servir as pessoas. Você pode encontrar alguém que queira aprender melhor um idioma e servir essa pessoa. Você pode encontrar alguém que está sofrendo e escutá-la e dar um sorriso, um abraço e lembrar que Cristo venceu e reina para sempre. Você pode encontrar alguém que está sofrendo e lembrar a ela que, se ela se entregar a Jesus, todo choro, toda lágrima será tirado dos seus olhos naquele grande dia, se ela entregar a sua vida a Cristo. Que possamos viver de forma coerente. Que não sejamos, meus irmãos, uma contradição ambulante. Contradição ambulante, vive andando por aí. Ah lá, já pensou que coisa feia? Ah lá, prega, canta. Vai para a igreja todo domingo. Mas eu escuto lá a gritaria, a briga, as agressões físicas, a violência. Não se esforça para honrar os seus compromissos. Não para em trabalho nenhum. Enfim, diversas coisas que são incoerentes o Evangelho de Jesus. Então, meus irmãos, que nós possamos ser e viver de forma digna do Evangelho. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que possamos crescer a cada dia à semelhança do Senhor. Amém? Fique de pé comigo, vamos orar. Querido Deus, Pai querido, Pai santo, tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor, a não negociarmos o tempo com o Senhor. Nos ajuda, Senhor, a não negociarmos o nosso compromisso que estabelecemos quando abrimos o nosso coração para o Senhor reinar. Que a incredulidade, que a falta de fé, que a tristeza, que o desânimo, que as distrações não roubem o lugar que pertence ao Senhor. Ajuda cada um que está aqui nessa noite a viver de forma coerente com aquilo que pregamos, com aquilo que dizemos, em todas as áreas da nossa vida. Fortalece nosso coração, a nossa alma, Senhor, para que possamos viver de forma digna, de forma coerente, e que possamos ter alegria em meio ao sofrimento. Que a nossa principal ambição seja ser cheio do Teu Espírito Santo diariamente e a estar próximo do Senhor todos os dias da nossa vida. Ó Deus, que nós possamos ser pais melhores, mães melhores, filhos melhores, empreendedores melhores, servos do Senhor nessa cidade.
e viver, Senhor, de uma forma que manifeste a luz do Evangelho no meio das trevas. Nos ajuda, Senhor. Pai Santo, enche os nossos corações nessa noite. Que essa palavra possa refletir e reverberar nos corações que estão aqui e que nos ouvem pela internet. Para que o Evangelho não seja estéril. Para que essa nação que cada vez mais se diz evangélica seja verdadeiramente sal e luz no mundo. Nos ajuda, Senhor.